Graça e paz. Hoje nós vamos tratar de um assunto acerca de uma classe de pessoas que vivem no planeta Terra e que são consideradas como o lixo do mundo, escória. É uma palavra muito séria. Eu gostaria de convidar você a ouvir essa mensagem, meditar nesta mensagem. Vamos usar o texto de primeira carta de Paulo, o apóstolo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 9 até o verso 13. Nós normalmente vemos programas que falam do pior emprego, pior trabalho, pior situação, mas hoje nós vamos falar das piores pessoas que habitam aqui no planeta Terra. Paulo, ele começa a descrever a ele mesmo, dizendo assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos. Apóstolo é o enviado, é o comissionado a fazer uma missão. São os missionários dos nossos dias. Como que Paulo vê, se analisa, como Deus colocou os apóstolos, os missionários, em último lugar. Que questão séria é isso. Quando nós vemos no meio religioso líderes se colocando como os melhores do mundo, os mais santos, os mais capazes, nós vemos Paulo aqui se considerando, aos olhos de Deus, como sendo colocado em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como aos homens. Colocado em último lugar por Deus, pessoas condenadas à morte, vivendo diariamente debaixo de um peso de condenação, de uma morte em público, e também se considerando espetáculo ao mundo, tanto para os homens, mundo físico, quanto para os anjos, o mundo espiritual. E nós vamos ver aqui como Paulo vai descrever e vamos analisar em 3 pontos as comparações do missionário, do apóstolo, do homem de Deus para com outras pessoas, as condições em que eles vivem e quais são os seus comportamentos. Então, a primeira coisa, a comparação. Paulo diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo. E vocês, são sábios. Nós somos fracos. E vocês são fortes. Nós somos desprezíveis. E vocês nobres. Somos desprezados. E vocês são respeitados. Olha a comparação de um apóstolo, de um homem de Deus, para com as outras pessoas. São loucas, fracas e desprezadas. Enquanto as demais pessoas são sábias, fortes e nobres, pessoas respeitadas. Eu fui missionário em Moçambique, no norte de Moçambique, trabalhando com um dos povos mais pobres, mais miseráveis da face da terra. E ali eu aprendi muito. Muito. Apesar de toda essa condição socioeconômica em que vivem, um povo alegre, um povo feliz. E muitas vezes vemos pessoas entre nós que têm tudo, e mesmo assim são pessoas que vivem na murmuração, pessoas que vivem debaixo de um peso de angústia que não vale a pena. Por isso, mesmo sendo loucos, fracos, desprezíveis, nós somos ainda o povo mais feliz da terra.
Então ele faz essas comparações. A outra comparação que ele faz é no tocante às condições. Como é que vivem os apóstolos? Diz assim: até a presente hora, até aquele momento, sofremos fome, sede e nudez. Aqui a palavra nudez não é uma nudez completa, é com roupas, poucas roupas, trapos. Olha a condição desse homem. Olha a condição do missionário, de um enviado por Deus para fazer a obra de Deus, para anunciar o evangelho do reino de Deus aqui na terra. Fome, sede e falta de roupa. Depois ele diz assim: somos esbofeteados, espancados. A palavra aqui, ela é ser agredida com aquele que bate com o punho cerrado. É um soco. E depois ele continua dizendo: e não temos morada certa. Não temos um lugar determinado, não temos a casa própria. Vivemos como andarilhos, de um lugar para outro lugar. Fome, sede e nudez, espancados e andarilhos. Estas são as condições deste homem de Deus. E, em terceiro lugar, nós vemos o comportamento dele. Continuando o verso 12 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: nós nos afadigamos, trabalhando com as próprias mãos, ou seja, trabalho cansado, braçal, árduo, que leva à exaustão. E o comportamento como que revidam àqueles que afrontam. Quando somos injuriados, ou seja, amaldiçoados, quando falam mal, nós bendizemos, nós abençoamos. As pessoas sentem na liberdade de falar mal, de falar contra, de depreciar esses homens de Deus. E ele diz mais, ele fala assim: quando perseguidos, suportamos. Aqui a perseguição é o maltrato, é a não consideração. E como que ele se comporta, como que ele reage? Com paciência, suportando a tudo. Em último lugar, diz que quando são caluniados, procuramos conciliação. As pessoas insultam, falam mal, mas devemos responder com bondade. Quando eu vi esse quadro, eu fiquei muito pensativo e eu agradeci a Deus. Porque diferente daquilo que se pensa no mundo de hoje, onde homens chamados homens de Deus se colocam entre a nobreza, a riqueza, a aceitação por tantos, nós olhamos aqui as condições deste homem de Deus, relembrando, louco, fraco, desprezível, desprezado, em situação de fome, sede, nudez, espancados, sem ter lugar certo para habitar, andarilhos, cansado de tanto trabalho, trabalho braçal árduo. E como reagem aqueles que amaldiçoam? Eles abençoam. Aqueles que perseguem, que maltratam, eles suportam com paciência. E aqueles que são caluniados, insultados, respondem com bondade. Que coisa! Que texto! Nós precisamos parar, olhar, pensar, meditar. E aqui ele conclui: até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo.
escória de todos, imundície de todos. Homens de Deus, apóstolos, missionários. E olhando esse texto, a gente entende o porquê de tanto sofrimento que passamos muitas vezes, de incompreensões, de pessoas que se levantam e se acham no direito de falar tudo aquilo que querem e que sentem a respeito de nós. Mas nós vamos suportar, porque nós sabemos que lá no final receberemos a coroa da glória. É dolorido? É sofrido? Dói? Dói. Mas nós teremos a recompensa final. Então, uma palavra específica agora por todos aqueles que são apóstolos, enviados, missionários, que estão sofrendo perseguições, sofrendo calúnias e tantas outras coisas. Vamos nos achegar a Deus. Vamos compreender que esse é um caminho que Deus nos colocou. E vamos suportar com alegria, não com murmuração, com reclamação, mas felizes por estarmos fazendo a vontade de Deus. E quando as pessoas levantarem para afrontar-nos, para falar contra, para caluniar-nos, vamos abençoar. Vamos responder com palavras de bondade, de bênção, sabendo que por tudo isso, Cristo Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador, Ele passou. Vamos orar? Papai, vemos aqui, Senhor Deus, a pior categoria de seres humanos. Lixo do mundo, escória, tanto para com os homens como para os anjos. Espetáculo, o teatro do mundo. Dá-nos força para suportarmos. Dá-nos força para seguirmos adiante. Que o Teu Espírito Santo nos revigore todos os dias. Que o sangue de Cristo Jesus, vertido lá na cruz do Calvário, nos proteja. E não nos deixe ficar amargurados, sentir raiva, ira. Não. Que a gente possa, como Cristo Jesus, retribuir em amor, com palavras de bondade. Muito obrigado por esta categoria de pessoas que aprove o Senhor levantar neste mundo, especificamente agora nesta geração. Eu louvo o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e, se possível, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe o seu like, o seu joinha. Existem outras mensagens no meu canal que falam desse evangelho verdadeiro, que não há engano, não há mentira. O evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.